Namastê. Gente, esse é um vídeo muito importante, ele foi muito pedido, as pessoas me perguntam isso direto quando eu faço mapa astral. Ah, o meu mapa astral é ruim? E essa pergunta, ela paira no ar e algumas pessoas já até consideram isso uma afirmação categórica como uma verdade absoluta. Ou seja, existem mapas astrais que são bons e mapas astrais que são ruins, tá? Eu queria saber, em primeiro lugar, a opinião de vocês, então deixem a opinião de vocês aqui. Vocês já fizeram o mapa astral de vocês? Vocês acham que o mapa astral de vocês é bom, é ruim? Vocês acham que existe mapa astral bom e ruim? Acham que o de vocês é bom? Não é? Por quê? Porque eu queria entender o que vocês que me assistem aqui pensam a esse respeito. Mas o que eu respondo quando as pessoas chegam pra mim em consultório e perguntam: meu mapa astral é ruim? Porque muitas vezes, gente, eu tô lá fazendo o mapa astral da pessoa, né? E aí, às vezes, durante mesmo o mapa astral, a pessoa fala assim: ah, mas eu tô achando que o meu mapa astral é ruim. Ah, porque me falaram que esse aspecto é péssimo. Ah, porque eu tenho esse Saturno na casa 2. Ah, porque eu já vi que eu tenho essa quadratura não sei onde. Ah, eu já tô vendo que a minha área amorosa deve estar péssima. Então as pessoas, elas acabam já vindo muitas vezes querendo procurar um problema no mapa. Muitas vezes porque elas têm algumas questões na vida dentro de alguma área. E aí, como elas acreditam em astrologia, elas pensam, bom, a astrologia vai explicar que existe um problema ali, ou seja, confirmando algo que já existe na vida delas, mas muitas vezes porque alguém também disse. Muitas vezes a pessoa fez o mapa comigo, mas já fez com uma outra pessoa que já falou de algumas questões, e a pessoa já chega pra mim falando, ah, porque tem isso, porque tem aquilo, ah, porque tem gente que diz que a pessoa nunca vai casar, que a pessoa vai ficar viúva, enfim, algumas previsões, né, um pouco mais deterministas, que não é muito minha linha, mas respeito totalmente as pessoas que também trabalham com outras linhas de astrologia. Então, muitas vezes as pessoas chegam pra mim já com uma ideia de que o mapa delas é bom ou é ruim, ou querendo encontrar algum bloqueio, algum problema no mapa, porque percebem que tem alguma área na vida delas que não tá legal. Então elas imaginam que aquilo deve ser por conta do mapa astral. Existe mapa astral ruim? Eu vou dar, gente, a minha opinião, tá? Respeitando a opinião de todas as outras pessoas, sejam estudantes de astrologia ou sejam astrólogos profissionais, que eu acredito que não existe nem mapa astral ruim e nem mapa astral bom. Por quê? Eu sou muito empírica, né? Virginiana com ascendente em touro, com lua em touro, Marte em Virgem, tenho 7 pontos de terra no mapa. Tudo que eu trabalho com terapia com florais astrológicos, com medicina chinesa, foi tudo usando na prática, vendo resultado em mim, vendo, comprovando no dia a dia a usabilidade dessas questões dentro da minha vida diária e também com os meus pacientes. Então, na prática, eu já fiz mais de 10.000 mapas, no mínimo. O que seria então um mapa astral para astrologia tradicional, tenso ou difícil, né? Um mapa com muitas quadraturas, muitas oposições, 7 planetas retrógrados, falta de algum elemento muito sério, tipo ter 0 de um elemento, interceptar. A junção desses vários elementos poderia ser chamada de um mapa tenso, um mapa desarmônico. Só que eu já vi mapas dessa forma, né? Mapas com muitas tensões, com muitos desafios. E que as pessoas estão vivendo uma vida ótima. Que aqueles desafios, muitas vezes, eles estão servindo para a pessoa crescer. Então, existem pessoas que têm mapas ditos difíceis ou ruins, né? Como as pessoas quiserem chamar, desafiadores, né? E que esses mapas não estão influindo de forma a atrapalhar alguém, de forma a trazer algum tipo de dificuldade. Já existem pessoas com mapas que eu atendi, com mapas assim, ditos maravilhosos para astrologia, ou seja, com uma quadratura, vários trígonos, sexto, ou seja, aquele mapa que você olha e você fala, nossa, só aspectos harmônicos, e que a pessoa estava com diversos problemas e diversos bloqueios na vida dela. Então, por isso que eu acredito que não existe mapa ruim ou mapa bom. Existe para a astrologia tradicional mapas com muitos desafios e mapas com aspectos mais harmônicos. Porém, como a pessoa vai lidar com isso depende dela. Então, por exemplo, tem aspectos que para a astrologia são delicados, né? Por exemplo, a pessoa ter, como eu disse, 7 planetas retrógrados, né? Com mais 8 oposições. Isso para a astrologia pode representar muitos desafios, muitas coisas que a pessoa vai ter que ficar atenta para não se deixar levar por alguma sombra. Que à medida que ela fica atenta com aquilo, aquilo não vai atuar. Então, mesmo um mapa astral mais
mais tenso, dependendo do livre-arbítrio de uma pessoa, ela pode conduzir aquilo de uma forma que aquilo não se torne algo ruim na vida dela. Então a gente vai dizer que o mapa astral é ruim porque tem aspectos tensos? Não, porque a pessoa pode estar lidando com aquilo de forma a crescer, né? Aquele ditado, gente, antigo, né? Com as pedras que atiraram em mim, eu construí o meu castelo. Ou seja, muitas vezes coisas que são dificuldades, que são provações pra gente, fazem a gente crescer, né? Fazem a gente aprender, fazem a gente superar. Então, às vezes, um mapa que não tem desafio nenhum, que só tem trígono, que só tem sexto, que não tem um planeta retrógrado, a pessoa fica ali num comodismo e às vezes ela não cresce porque ela não está sendo desafiada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem sim pessoas que têm mapas com muitos desafios e que não estão conseguindo lidar com os desafios, né? Então, por exemplo, eu já atendi pessoas com 7 planetas retrógrados, com várias oposições, e que as pessoas estavam se sentindo presas naquilo, mesmo antes de fazer o mapa astral. Então não é porque ela fez o mapa e aí ficou, né, encanada com aquilo, ou alguém disse pra ela. Não, ela já veio pra mim sem nunca ter feito o mapa, e tudo aquilo que o mapa trazia de tensão estava acontecendo na vida dela, ou seja, ela não estava conseguindo lidar com aqueles desafios. Existem esses casos? Existem, gente, atendo diariamente no meu consultório, inclusive esse é o foco do meu trabalho, é atender pessoas que querem se transformar e que percebem que existe alguma coisa que está atrapalhando, seja no mapa, seja a repetição de padrão de pai e mãe, seja limpando os chakras, seja trabalhando com medicina chinesa, mas o meu foco com a astrologia é a astrologia terapêutica, ou seja, mesmo mapas ditos tensos ou com aspectos desarmônicos, a gente tem como tentar harmonizar aquilo caso a pessoa não esteja conseguindo sozinha entender aquele desafio, lidar com aquilo. Então a gente conversa, ou seja, o meu mapa ele é muito focado não só em fazer o mapa, mas em depois conversar com a pessoa, ver o que a pessoa tem para me trazer de feedback daquele mapa que eu li para ela, e ela falar para mim, Paulo, olha, isso aqui sempre atuou, isso aqui não atua mais, isso aqui atuou, me atrapalhou muito tempo, mas agora eu já entendi, já trabalhei, já transmutei. Agora esse ponto aqui, por mais que eu tente transmutar, que eu ore, que eu me vigie, quando eu vejo eu estou agindo dessa maneira. Ou seja, é aquela coisa que a pessoa às vezes não consegue sair daquele desafio e aquilo acaba gerando um bloqueio. Quando eu falo, gente, de bloqueio, de trabalhar questões no mapa, são casos assim, onde a pessoa tem algo ali que por mais que você fale, que a pessoa tente entender aquilo, diante da vida dela, ela acaba sempre esbarrando naquele problema, né? E aí são nesses casos que a gente vai tentar trabalhar terapeuticamente para que a pessoa consiga entender aquilo, transmutar aquilo, entrar em contato com aquela missão e fazer com que aquilo seja um desafio que a faça crescer, né? Agora, não significa que sempre a pessoa, quando ela tem um desafio ou um aspecto tenso no mapa, que aquilo vai ser algo que precisa ser trabalhado terapeuticamente. Não, já atendi pessoas que têm Mercúrio retrógrado com 4 quadraturas, 3 oposições e que a pessoa já teve muito problema de comunicação e que ela já aprendeu a lidar com aquilo. Quando ela chegou pra mim, ela não tinha mais aquela questão, porque aquilo foi algo que ela aprendeu a lidar, que ela entendeu aquilo e que ela não precisa trabalhar terapeuticamente falando. Mas, às vezes, ela tem uma outra coisa no mapa, sei lá, 3 quadraturas no meio do céu que impedem ela de ver o que ela realmente quer de missão de vida. E aí, por mais que ela já tenha feito terapia, já tenha procurado um orientador vocacional, já tenha feito várias faculdades, ela acaba sentindo que ela tá sempre ali, ai, mas será que eu gosto disso? Será que eu gosto daquilo? E nesses casos, a gente atua terapeuticamente falando. Então, gente, fica aí a resposta que eu considero na prática, na minha vida empírica, a mais adequada à realidade que eu vi, tá? Mas eu queria saber a que vocês vivenciam. Vocês acham que existe mapa astral bom ou mapa astral ruim? E vocês analisam o mapa de vocês como? Então, seu mapa é um mapa nota 10, é um mapa nota 3, é um mapa nota 8, né? Como que você considera o seu mapa? Porque se a gente for considerar pela astrologia tradicional, sim, vão existir os mapas mais tensos, com mais aspectos desarmônicos, como eu disse inicialmente. Mas na prática, isso pode ser transformado, transmutado e consequentemente não se tornar ruim. Muito pelo contrário, né? Do limão
se fazer uma limonada e aquilo se tornar uma mola propulsora para o crescimento. Já alguns aspectos harmônicos podem gerar um comodismo e a pessoa se acomoda ali e não cresce. Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês a respeito desse tema que eu levantei. É um tema polêmico, eu fui sincera, né, em relação à minha opinião, que é uma opinião do que eu vivenciei, e por isso que eu tô pedindo a opinião de vocês também, porque lógico, vocês tiveram outra vivência, né, assim como outros astrólogos podem ter outra vivência, eu respeito sempre todas elas. Namastê.